Tá gravando. Então, boa tarde para todas. Nath, tá me ouvindo? Tô, diga. Eu achei que tava com o meu áudio funcionando. Eu tava dele falar aqui. Tava desligado. Pode falar. E daí eu vi que tu não escutou, ficou falando, e eu pensei, ai meu Deus. Então, Nath, bom, eu tava dizendo que eu tava te agradecendo, tu não pôde ouvir, tava te agradecendo ter aceitado nos passar o seu conhecimento sobre implante coclear. Eu comentei com as meninas ontem que tu estudou implante no teu mestrado, e aí quando eu via essa parte na disciplina, eu pensei, meu Deus, a Nath, eu acho que seria uma pessoa ótima para falar sobre isso com eles, não tem nem menino ainda. E daí eu pensei logo em falar contigo, fiquei muito feliz que tu aceitou, e quando eu comentei com o pessoal no grupo, as gurias ficaram tão felizes, já te acompanho nas tuas lives, e daí eu também fiquei feliz, então, por estarmos, então, todas contentes, assim, você aceitou, eu fiquei muito feliz, as meninas também ficaram super contentes, e então a gente tá, todo mundo feliz por estar te ouvindo. E muito grata pelo teu aceite, Nath. Muito obrigada mesmo. A gente sabe a profissional competente que você é, que admira muito. Então, te agradeço imensamente você ter aceitado essa aí com a gente hoje. Imagina. Obrigadão. Eu que agradeço, é uma alegria, né? O implante coclear, o interesse pelo implante foi despertado no estágio de reabilitação auditiva, com a professora Eliara, inclusive, e é uma alegria compartilhar com vocês o que eu já adquiri de conhecimento até agora, e vamos lá, vou começar falando. Né, Mirtz, agora me veio um insight, a gente se conheceu no mestrado, né? Nós duas estávamos no mestrado, dividimos lá as angústias do MMN. É verdade. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o implante coclear, tá, gurias? Então, eu sou fonoaudióloga formada pela Federal de Santa Maria, aí logo que eu me formei eu fui para São Paulo, fiz o mestrado com a professora Marisa Frasson, na Unifesp, e junto com o mestrado eu fiz o programa de aperfeiçoamento, e depois o fellow em implante coclear. Trabalhei como fonoaudióloga da equipe de implante coclear do Hospital das Clínicas da USP, nesses dois anos que eu fiz a minha formação no implante. Então, toda a parte de programação, de ativação, que eu vou conversar um pouquinho também com vocês hoje, eu aprendi lá no HC, tá? Atualmente, eu trabalho como fono da equipe de implante coclear aqui em Porto Alegre, na clínica Lavinsky. E também estou indo aí para o 4º semestre da faculdade, então eu concilio as duas coisas. Vamos lá. Então, a Mirtz me passou os temas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre noções sobre o implante coclear, indicações e contraindicações, e também alguns programas de implante coclear desenvolvidos no Brasil. Então, para a gente pensar no implante coclear, a gente tem que pensar que ele é a pontinha do iceberg. Então, até o paciente, seja adulto, seja criança, fazer a cirurgia do implante, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, tá? Isso vai começar lá desde a triagem auditiva. Então, a gente quer que seja feita uma intervenção precoce com aparelho auditivo, com implante coclear, mas essa intervenção ela vai ser possível desde que a triagem auditiva seja feita, né? Principalmente a triagem auditiva, porque depois da triagem, se a criança falhar, vai para o diagnóstico audiológico. Então, o diagnóstico audiológico ele tem que ser feito preferencialmente até o 3º mês de vida, para que até os 6 meses de vida a criança, idealmente, coloque o primeiro aparelho de audição, né? Para ver se ela vai ter o benefício com o aparelho, não vai ter, para depois, então, se pensar no implante coclear, principalmente aí perdas severas, profundas, que a gente vai conversar sobre esses critérios de indicação já já. Então, tem todos os aspectos clínicos, aspectos médicos para ter a indicação do implante coclear. Não basta ter só indicação audiológica, não basta ter só uma perda auditiva de grau severo profundo. Tem todos os aspectos clínicos, médicos, que essa avaliação é muito importante. Vai fazer tomografia, ressonância, avaliar as condições da orelha interna para aí ter a indicação do implante coclear. A etiologia da perda auditiva também faz parte dessa avaliação médica, investigar se é uma meningite, se é ototoxicidade, se é uma perda genética congênita.
E aí não basta só fazer a cirurgia do implante, a gente vai precisar de toda a reabilitação auditiva, independente da idade, a motivação para o uso do implante coclear, quando é criança, a motivação da família, porque a família é fundamental em todo esse processo, principalmente na criança, e o contexto familiar, que essa criança está inserida, que esse adulto está inserido, se esse idoso está inserido. A gente tem que pensar em todas essas questões para ter a indicação e para esse indivíduo ter um bom aproveitamento do implante coclear. Então, caracterizando o implante, né? Ele é uma prótese parcialmente implantável, porque tem a unidade interna e a unidade externa, constituída por uma unidade interna, que contém o receptor estimulador com o ímã e o feixe de eletrodos. Essa parte interna é colocada pelo cirurgião otorrinolaringologista, ele precisa ter feito a residência e mais um ano de especialização ainda em otologia, porque o médico ele precisa de toda uma técnica cirúrgica para fazer a inserção dos eletrodos. E aí vai ter essa unidade interna e vai ter a unidade externa, que contém a antena com o ímã, tem o cabo da antena, como vocês podem ver aqui, ó, a antena com o ímã vai se conectar com a parte interna, o cabinho da antena, o processador de fala com o compartimento de bateria, tá? E aqui tá com esse auxiliar, esse acessório para ajudar a prender o implante coclear na orelhinha da criança. Qual é o objetivo do implante? É substituir parcialmente as células ciliadas internas da cóclea, então logo ali na conexão com o nervo auditivo. Esse é o objetivo do implante. Como é que funciona o implante coclear? A gente vai ter microfones que vão estar na unidade externa, eles vão captar esse som. O som ele vai ser enviado para o processador de fala, onde ele será filtrado, analisado, digitalizado e convertido em sinais codificados. Isso tudo baseado na programação. Então, por isso que a gente precisa fazer uma boa programação, uma programação individualizada para cada paciente. Cada paciente vai ter os seus níveis de estimulação, e é isso que a gente faz numa programação ou mapeamento, é a mesma coisa, tá? E esses sinais, então, eles vão ser enviados por meio de um cabo do processador de fala para a antena transmissora, que remete esses sinais transcutaneamente para o receptor estimulador para o radiofrequência, então lá para a unidade interna. O receptor estimulador contém um circuito integrado que vai converter esses sinais, converter os códigos em sinais eletrônicos e envia para o feixe de eletrodos inserido na cóclea. Os eletrodos estimulam as fibras nervosas remanescentes, então os eletrodos vão estimular o nervo auditivo e os impulsos neurais resultantes seguem pelo sistema nervoso central até os centros auditivos do cérebro, onde os sinais são interpretados e produzem a sensação da audição. Então é um dispositivo externo e interno, mas vejam a complexidade para esse som chegar lá no cérebro e o paciente ele ter a sensação de audição. São vários mecanismos necessários. Aqui exemplificando para vocês esse material aqui, tem dois exemplos de processadores, tem o extra-auricular e tem o retroauricular. O extra-auricular ele é um componente único, onde o processador de som, a antena e o microfone vai ficar tudo num dispositivo só, e aí vai enviar lá para a unidade interna. E aí vai seguir o mesmo caminho que o retroauricular, eles têm o mesmo objetivo, dar acesso aos sons de fala. Vamos começar aqui pelo número 1. Então, vai ter o microfone, que vai captar os sons. O processador de som, ele vai selecionar, vai codificar os elementos de fala, que nem a gente já falou, baseado na programação do paciente. E a antena vai enviar lá para a unidade interna. Então, vejam aqui que o ímã une as duas partes. Aqui está o receptor estimulador. Aqui tem o feixe de eletrodos da cóclea. Então, esse feixe de eletrodos aqui inserido vai estimular o nervo auditivo. Do nervo auditivo vai enviar lá para o cérebro. Aqui tem essa imagem, que é desse artigo aqui, Cochlear Implants in Adults, que ele tem imagens lindíssimas, foi publicado este ano, um artigo de revisão, e aqui vejam ó, o feixe de eletrodos entrando pela janela redonda, como ele abraça toda a cóclea, ó, ele faz todo o caminho. A gente tem na base as frequências agudas, e conforme ele vai subindo na cóclea aqui, no ápice tem as frequências graves, então esse aqui é um feixe de eletrodos convencional. E a gente tem também a opção de feixe de eletrodos híbrido, né? Um implante coclear híbrido. O que é isso? Ele não vai estimular todas as frequências. Na verdade, ele pode estimular todas as frequências se assim ele for programado, mas o objetivo dele é dar
a audibilidade para os sons agudos, enquanto que os graves, quem vai dar essa audibilidade é a prótese auditiva. Então, é uma estimulação eletroacústica. Então, os graves ficam com uma estimulação como se fosse de uma prótese auditiva, e os agudos do implante coclear. E ele vai ser indicado para quando os limiares tonais melhores que 65 dB nas frequências de 125, 250 e 50. Então, esse resíduo auditivo aqui bem preservado. E os limiares, a partir de 1000 piores que 80 dB, pode-se pensar numa estimulação eletroacústica, tá? Um implante coclear híbrido. Esse artigo aqui está bem interessante, ele fala um pouco sobre essa estimulação híbrida. Quem se interessar, eu recomendo que leia. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de processadores de fala, tá? A gente costuma falar implante coclear, mas o que a gente vê de fora, na verdade, é o processador de fala do implante coclear. Então, aqui tem alguns modelos da marca Medel, Sonnet, Rondo 2, Opus 2, da Medel, aqui da Cochlear, tá? Que são os últimos lançamentos, o Núcleo 7, o Canso, que é o extra-auricular, aquele que eu mostrei para vocês, assim como o Rondo, é um processador extra-auricular. Aqui tem o Neuro 2, que é da marca Oticon Medical. Vejam aqui que eu coloquei esse aqui, que é um exemplo de uma estimulação bimodal, né? Que a gente tem um implante coclear e tem um aparelho auditivo. Então, o paciente pode também ser usuário bimodal, implante de um lado e aparelho de outro. E aqui tem os implantes da Advanced Bionics, tem o Q70, hoje já tem o Q90 também. E o Netune também é uma opção de processador de fala da Advanced Bionics. Aqui tem alguns exemplos de unidade interna, que eu precisei copiar e colar essa imagem, ficou um pouquinho tremida, né? Mas qual é a ideia? É mostrar para vocês que cada marca vai ter diferentes unidades internas. E quem vai determinar essa escolha, é muito uma escolha médica, com relação à etiologia, à anatomia da cóclea do paciente. Então, dependendo da etiologia, vão ter melhores unidades internas para aquele paciente. Tá? E aqui, vocês vejam aqui, 1 a 12, tá? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 eletrodos, que na marca Medel, por exemplo, tem 12 eletrodos. Então, aqui numa programação, eu tenho todos os meus 12 eletrodos ativados e programados, tá? Isso aqui é uma das telinhas que a gente vê quando faz a programação do implante coclear. Esse aqui, os eletrodos estão todos ativados. Aqui, exemplificando também, a gente tem uma unidade interna com feixe de eletrodos e a unidade externa, o processador de fala, a anteninha e o cabo da antena. Todas essas peças, gente, da unidade externa são muito delicadas e a gente tem que orientar e reorientar o paciente dos cuidados, da limpeza, do manuseio, não usar o cabo torto, não colocar torto, usar o desumidificador todos os dias, no caso todas as noites, né? Fazer a limpeza adequada para esse processador ter uma boa durabilidade. Então, qual é o objetivo do implante coclear? O objetivo básico dele é dar audibilidade. Então, o paciente ele não tem benefício com o aparelho auditivo, ele não tem audibilidade com o aparelho auditivo. O objetivo do implante é fazer com que o paciente escute, tá? Na verdade, ele vai ouvir os sons e aí ele vai ter que aprender a dar significado, aprender a compreender esse som por meio da reabilitação, por meio do uso efetivo do implante coclear. Mas o objetivo principal é dar a audibilidade. Agora eu vou comentar com vocês os fatores descritos na literatura que influenciam o desempenho com o implante coclear. Porque não basta o paciente ele fazer o implante, a gente tem que ver se essa indicação ela foi bem feita, quais são os fatores prognósticos desse paciente, baseado em vários fatores descritos na literatura que a gente sabe que influencia o desempenho com o implante. Então, aqui tem vários fatores, ainda existem mais, né? Nesse artigo aqui ele faz um apanhado bem interessante sobre esse tema. A gente tem que pensar no início da perda auditiva. Foi uma perda auditiva que foi desenvolvida com 1 ano de idade, foi congênita, uma perda auditiva aos 8, 9 anos. Então, esse paciente já tem o desenvolvimento da linguagem oral. Então, pensar no início da perda auditiva, se essa surdez ela é pré-lingual ou é pós-lingual. Isso aí está diretamente associado ao início da perda auditiva, logicamente. A idade da implantação, então esse paciente foi implantado
pensando na reabilitação, né? E também na programação, enfim, ele foi implantado com 1 ano de idade, 2 anos de idade, ou foi implantado com 4 anos de idade? Porque a gente sabe que a máxima plasticidade neuronal, do córtex temporal, enfim, até 3 anos e meio. Tem um estudo da Sharma que fala muito bem sobre isso, com potenciais evocados. Então, saber a idade que esse paciente foi implantado, a experiência com o implante coclear, então, qual é a idade auditiva desse paciente? Ele fez o treinamento auditivo, principalmente nos adultos, né? Quando a gente se refere a treinamento auditivo, audição residual. Esse paciente, ele tinha uma audição residual, ele fez um bom uso do aparelho auditivo antes de fazer o implante coclear, a gente conhecer todos esses aspectos que, na verdade, a gente questiona muito numa anamnese, né? Saber como é que foi antes do implante, se usou aparelho, se não usou aparelho, enfim. Células remanescentes do gânglio espiral da cóclea, habilidades cognitivas, personalidade do paciente, da família, motivação. Isso aqui é muito importante, é uma família comunicativa, uma família mais quietinha, como é que a gente vai ter que orientar a família com relação ao implante coclear, ao uso do implante, à reabilitação. Então, a gente tem que, é um contato muito próximo, e a gente precisa conhecer essa personalidade, como é que essa família funciona, tá? O estado socioeconômico também está envolvido. Muitas vezes eu vi nesse artigo aqui do Chang, que pode estar relacionado a um índice menor de fazer o lado bilateral também, há um pouco mais de falhas nos atendimentos, né? Então, o paciente ele tem mais faltas no atendimento, dependendo também do status socioeconômico. Às vezes, quando quebra uma peça, e aí a família também não tem condições de repor essa peça, o paciente, quando é criança, fica sem escutar. Então, isso é algo que a gente precisa conversar com as famílias, até antes do implante, explicar que todas as peças, elas são caras, que precisa de que elas têm um custo, e nem todos os lugares eles têm, pelo SUS, oferecem a reposição dessas peças, tá? O modo de comunicação e posição educacional da família, então essa família, ela quer que a criança ela seja oralizada, né, pensando nas crianças, ou quer uma estimulação multissensorial, que a criança também aprenda Libras, então a gente precisa conhecer isso. Envolvimento e comprometimento parental, que eu já comentei ali em cima, a qualidade da programação do dispositivo, então não adianta ter uma família participativa, uma fono excelente se a criança não está escutando, tá? Então, a fonoaudióloga responsável pela programação, ela tem o objetivo de fazer com que a criança escute, tá? Que ela tenha aí acesso aos sons de fala. E também a consistência no segmento, né? Então, vocês já devem saber também que os pacientes que eles aderem ao tratamento, essa sessão é 2 vezes por semana, que eles têm que ir aquelas 2 vezes por semana, porque isso vai interferir diretamente lá no desempenho dele. Então, isso aqui são fatores que é importante vocês conhecerem. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora, que é o objetivo da aula, na verdade, né? Sobre os critérios de indicação para o implante coclear. Tudo que eu vou falar aqui está baseado nas diretrizes gerais para atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva no SUS, uma portaria de 2014. Então, para a gente pensar nos critérios de indicação, a gente tem que pensar na idade do paciente. Crianças com até 4 anos incompletos têm certos critérios de indicação, crianças de 4 a 7 anos têm outros critérios, de 7 a 12 têm outros critérios. A partir de 12 anos de idade, com perda pré-lingual, tem determinados critérios. Adolescentes a partir de 12 anos de idade, com perda pós-lingual, tem outros critérios. E da mesma coisa, adultos também, com perda pré-lingual ou pós-lingual, tem outros critérios. Sempre lembrando de grau severo ou profundo bilateral. Para a gente pensar nesses critérios de indicação, eu trago aqui para vocês o que é comum para todos os grupos. Ó, apareceu uma mensagem aqui. Eu coloquei para atualizar o Zoom, vamos ver se ele me atualiza por mais 40 minutos. O que é comum para todos esses grupos? Tem que ter uma perda auditiva neurosensorial de grau severo ou profundo bilateral, a adequação psicológica, motivação e expectativa adequada do paciente e da família para o uso do implante coclear. Então, o psicólogo ele é um grande aliado, tanto no processo lá do diagnóstico, do uso do aparelho auditivo, na indicação para o implante coclear. Então,
A avaliação psicológica é muito importante, uma psicóloga que preferencialmente tenha experiência com implante coclear, com reabilitação auditiva para conseguir orientar melhor essa família. Acesso e adesão à terapia fonoaudiológica com condições adequadas de reabilitação auditiva na região de origem. Então, não adianta o paciente vir aqui para Porto Alegre e voltar lá para a cidade dele no interior e não ter uma fonoaudióloga que saiba trabalhar com reabilitação auditiva. Tá? Vai ter a parte da cirurgia, da ativação, que é muito importante, mas quem vai dar todo esse segmento na cidade de origem é a fonoaudióloga, e isso aí precisa ser bem conversado, bem orientado para o paciente ter a terapia. E compromisso em zelar pelos componentes externos do implante coclear e realizar o processo de reabilitação fonoaudiológica. Então, o paciente ele tem que se comprometer a cuidar do processador dele e a fazer a reabilitação. Aqui os critérios com até 4 anos de idade. Deixa eu botar pra lá. A experiência com o uso de aparelhos de amplificação sonora individual por um período mínimo de 3 meses e idade mínima de 18 meses na perda auditiva severa. A única exceção, a idade mínima de 6 meses em caso de meningite ou surdez profunda de etiologia genética comprovada, não é obrigatório a experiência com aparelho de amplificação sonora individual. Em todos os outros casos, é sim obrigatória. E a indicação ela vai basear na falta de acesso aos sons de fala em ambas as orelhas com o aparelho auditivo, ou seja, limiares em campo piores que 50 dB nas frequências de fala, de 500 a 4. Traduzindo isso para vocês, vejam aqui primeiro esse audiograma. Aqui imaginem que é uma via aérea, tá? Com fones. A gente sempre fala de fazer audiometria de 500 a 4, né? Mas vejam aqui que também tem de 6 a 8. Então, se a gente for pensar até de 500 a 4, esse paciente escuta mais de 6 e 8. Principalmente numa perda auditiva, a gente precisa saber como é que está o acesso aos sons agudos, porque olhem aqui do lado. Esse acesso aos sons agudos é fundamental para a discriminação de fala, para uma boa percepção auditiva, para o desenvolvimento da linguagem oral, tá? Então, a gente tem que garantir um audiograma completinho, mesmo em crianças. Aí aqui, ó, em cima, imaginem que aqui, esse Rzinho aqui, é como se fosse em campo, tá? Então, foi feita uma audiometria em campo com o uso do aparelho na orelha direita, por exemplo. Então, esse limiar veio aqui para 40, para 45, 55, 60, 70, tá? Baseado apenas nisso aqui, tá? Apenas olhando essa audiometria. Aqui eu coloquei a bananinha da fala, ó. A gente pode começar a suspeitar de uma indicação para o implante coclear baseado apenas nessa questão audiológica. A gente ainda não fez nenhum teste de percepção de fala, apenas a audiometria dele, tá? A gente vê que ele não tem acesso a todos os sons de fala. Ele tem mais aqui, nas frequências graves, quando a família fala mais alto, mas olha todas essas consoantes aqui, ele perde todo esse acesso. Então, esse paciente ele pode fazer uma avaliação, porque ele pode ser um possível candidato, sim, ao implante coclear. Pensando só na questão audiológica, tá, gente? Aqui, critérios de 4 até 7 anos incompletos. Vai ter um resultado, ele vai ter indicação para o implante coclear se o resultado for igual ou menor que 60% no teste de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto, com o uso de ASE na melhor orelha, e igual ou menor do que 50 na orelha a ser implantada. Então, sempre pense no 60-50. 60 na melhor orelha e 50 na orelha a ser implantada. Aí, se ele tiver esse resultado igual ou menor do que isso, ele tem indicação sim para o implante. Audiológica, né? Presença aqui de indicadores favoráveis para o desenvolvimento de linguagem oral mensurada por protocolos padronizados. Então, a gente tem, como fonoaudiólogas, enfim, a gente conhece diversos protocolos e a gente pode aplicar esses protocolos para avaliar o desenvolvimento de linguagem oral dessas crianças. Os critérios de 7 a 12 anos de idade incompletos, a gente vai usar o mesmo aqui, ó, 60 na melhor e 50 na pior, na orelha a ser implantada, com percepção de fala diferente de 0 em conjunto fechado. Então, a gente vai avaliar em conjunto fechado, vai avaliar a audição em conjunto fechado, e essa percepção de fala não pode ser 0, tá? Tem que ser diferente de 0 para esse paciente ele ter uma indicação para o implante.
Ele precisa de um código linguístico oral bem desenvolvido, mensurado por protocolos padronizados, podem apresentar atraso no desenvolvimento da linguagem oral, considerando a sua idade cronológica, pode ter simplificações fonológicas, alterações sintáticas, alterações semânticas, tudo bem, mas ele tem que ter um código linguístico oral bem desenvolvido. O uso de AAS ele precisa ser contínuo e efetivo desde os 2 anos de idade, sugerindo a estimulação das vias auditivas centrais desde a infância. Então, o aparelho auditivo aí, de novo, se mostrando fundamental nessa indicação. Agora, adolescentes a partir de 12 anos de idade e adultos com perda auditiva pré-lingual, tá? A gente tem que ter uma atenção especial nessa população. O resultado tem que ser igual ou menor que 60%. Mesma coisa nas sentenças aqui, conjunto aberto, com o uso de AASE, 60 e 50, e a percepção de fala também deve ser diferente de 0 em conjunto fechado. A presença de código linguístico oral ele precisa estar estabelecido nessa população e adequadamente reabilitado pelo método oral. E o uso de AASE ele deve ser efetivo desde o diagnóstico da perda auditiva severa e profunda, garantindo aí que esse córtex auditivo ele foi estimulado. Os adolescentes a partir de 12 anos de idade e adultos com perda auditiva pós-lingual. Então, eles adquiriram a perda auditiva depois do desenvolvimento de linguagem. Eles já tiveram um bom desenvolvimento de linguagem. O resultado é igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto e 50% na orelha sendo implantada. E aqui, a adequação psicológica sempre presente, tá? Motivação, expectativa adequada do paciente e da família para o uso do implante coclear. Eu coloquei ainda aqui a adequação psicológica, porque imagina, uma perda auditiva pós-lingual. O paciente ele tinha uma audição bem desenvolvida e ele perdeu, enfim, por diferentes fatores, diversas etiologias. Então, principalmente nessa população, né, pré-linguais, pós-linguais, a adequação psicológica ela é fundamental para o paciente ter um bom aproveitamento do implante coclear. Aqui eu trago para vocês um artigo, tá? Ele é mais antiguinho, de 2005, se eu não me engano, mas ele fala sobre o benefício do implante coclear em indivíduos adultos com surdez pré-lingual. Vejam aqui, todos utilizavam o implante diariamente por no mínimo 8 horas, tá? Para avaliar esse benefício, então garante o uso do implante coclear. Todos os indivíduos utilizaram prótese auditiva binaural por no mínimo 10 anos, sendo que apenas 4 usaram até a data da cirurgia. Apenas um indivíduo fazia fonoterapia com método de comunicação total, todos os demais foram reabilitados pelo método auroral. E o tempo mínimo de terapia foi de 10 anos e somente 2 estavam fazendo acompanhamento fonoaudiológico na época da cirurgia. Então, eles eram adultos pré-linguais, mas olha, usava bem o implante coclear, eles usaram o aparelho auditivo antes, eles fizeram fonoterapia antes, tá? Isso é importante para ter a indicação do implante, inclusive. Apenas aqui os resultados, né? Apenas 2 dos indivíduos estudados foi capaz de reconhecer mais de 50% dos estímulos de fala em testes de conjunto aberto. Nenhum dos indivíduos foi capaz de realizar o teste de monossílabos e o teste de reconhecimento da consoante medial. Todos eles foram capazes de detectar a presença do sinal de fala, mesmo em fraca intensidade, em situação silenciosa, e apresentaram 100% de acertos nos testes de detecção dos sons do Ling. Gurias, eu vou ter que parar aqui um pouquinho. E aí eu volto nesse slide aqui, porque senão vai cortar no meio.